Bom dia, abençoados. Graça e paz. Graças a Deus o Senhor nos concede mais um dia em vida. E vida em abundância, né? Em acreditar que o Senhor sempre estará à frente das nossas batalhas, das nossas guerras espirituais. Deus tem nos capacitado para que nós possamos aguerrear de forma onde há a legitimidade, onde há realmente o confronto, de forma a nos trazer o entendimento que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que ainda operam nas regiões celestiais. Eu desejo, e o desejo do meu coração, eu desejo para mim mesmo o melhor de Deus, que já está por vir, e desejo do meu coração, da minha mente, é que nós possamos experimentar as vontades de Deus para os nossos dias, para que nós possamos nos revestir da palavra, para que não venha nos intimidar pelas situações e circunstâncias que temos afrontado todos os dias. Como eu já falei em outras postagens, a luta é contínua. E como nós nos tratamos de forma espiritual pela nossa mente, por ter a nossa mente, na verdade, de um instrumento poderoso, que é a palavra, de usar ela com entendimento, com lucidez, com a direção em linha com a sua própria vontade, a vontade de Deus, que nós se enchemos então e nos capacitamos então pela palavra, que é na verdade fonte de vida. Não podemos nos conformar com este mundo, com este século. Não podemos nos conformar com as situações que nos cercam, que nos deixam em situações de perigo. Perigo às vezes não se tratando de perigos humanamente falando, mas o que possa nos revestir da armadura para que não possamos ter aberturas, brechas, para que o inimigo venha nos atacar com seus dardos malignos e inflamados. Não podemos permitir em nossas vidas sentimentos facciosos, sentimentos pervertidos, sentimentos que nos trazem um desconforto, que não há, na verdade, para que venha nos edificar. Não podemos permitir que esses sentimentos venham a preencher o nosso ser. Não, porque o nosso interior tem que estar cheio e revestido do amor de Deus. E o amor de Deus, diz a palavra, que ele não arde em ciúme, não se ensoberbece, ele não suspeita mal, ele é longânimo, ele é benigno, ele não arde em ciúme. O ciúme com zelo é um ciúme que é, na verdade, um sentimento até louvável, porque o próprio Deus o tem. Um sentimento humano, animal e diabólico é esse que nos causa, às vezes, muitos danos. E em muitas situações os danos são irreparáveis. Tu vê alguns feminicídios, algumas mortes, algumas situações de homicídio e feminicídio hoje, que até mudaram, colocaram então, tratando-se de mulher, é feminicídio. Então hoje nós vemos por uma questão de um ciúme doentio, de um ciúme puramente por um sentimento pervertido, não o amor de Deus, e acabam as pessoas fazendo e cometendo atos de loucura, impulsionados pelas vontades da própria condição humana, da sua carne. E a carne, na verdade, é uns sentimentos completamente oposto ao que nos traz o Espírito, que são os sentimentos de longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E essas coisas, não há lei, não há nada que nos impeça de amar as pessoas com o amor de Deus, porque esse amor de Deus é o que nós precisamos dos dias de hoje. Temos que ter empatia, temos que ter realmente essa visão de amar
não só os que estão próximos, mas os que estão distantes também. O amor de Deus, irmãos, é um amor que é incondicional, ele é um amor expansivo, é um amor que vem nos trazer sempre o melhor. Então é este amor que os próprios apóstolos viveram com Jesus, mesmo diante de todas as circunstâncias em que passaram, por estarem proclamando o nome do Senhor Jesus Cristo como munificente Salvador, em uma época em que se era proibido falar sobre Jesus. E quem falava sobre Jesus, na verdade, era expulso ou até morto, se continuasse a proclamar o nome de Jesus. E o apóstolo Pedro e o apóstolo João, tomados e cheios do Espírito Santo de Deus, trouxe então esta palavra da graça, através das pregações em que os mesmos falavam a respeito de Jesus Cristo, que o qual havia sido morto, mas havia se o que? Ressuscitado, para que pudessem então eles falarem. E Jesus já dizia sobre essa questão do que nós vivemos hoje, em um momento, não digo nós, eu digo algumas ainda pessoas vivem nesse estado de falta do que se refere à compreensão da palavra. Mateus 24, Jesus sai do templo e ao caminhar com seus discípulos, chegando mais perto deles para lhe apontar as construções do templo, ele entretanto lhes observou e dizendo a respeito dele próprio, lá em Mateus 24, versículo 2, ele entretanto lhes observou: estás vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois serão todas derribadas. Então Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular ele pediu: dize-nos quando ocorrerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e o final dos tempos. Então Jesus lhe revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Eu os ouvi de falar de guerras, rumores de guerra, todavia não vos desespeceis. Não se desesperes, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Se você for ler todo o capítulo 24 de Mateus, ele vai fazendo uma narrativa a respeito do seu corpo, a respeito do que era, na verdade, o templo em si, na verdade, o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas o Senhor diz que nós temos que estar ali, firmes e convictos. Por quê? Por amor a nós que fomos enxertados na videira. Não éramos, na verdade, assim vistos como filhos. O Senhor nos adultou, nos fez sermos participantes do que se refere à nova aliança, de maiores e superiores promessas. Então Deus nos enxertou e nos fez hoje ser seu povo, seus escolhidos. Então Jesus fala aqui no versículo 22, desse capítulo, Mateus 24, 22, e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado.
E a preocupação de Jesus era justamente essa visão de que ele estava ali, na verdade, por os seus, mas os seus não receberam. Então ele se pronuncia a respeito do que haveria de acontecer pelos escolhidos. Ele abreviaria então esses dias. Então o que é? Porque Deus assim proporcionou para que nós pudéssemos então ter acesso às questões de que não só, na verdade, de vários povos, Jesus fez um só povo. Então, não só os judeus, mas também como os gentios, os que não são de nacionalidade judia. Então nós fomos enxertados, nós fomos adotados por Cristo. Glória a Deus, porque somos participantes hoje. Glória a Deus. Eu quero orar por você esta manhã, dizer para você, em nome de Jesus, receba o que eu vou te falar. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Que o Senhor venha consumir todos os desejos carnais, todos os sentimentos pervertidos, facciosos, sentimentos puramente humanos. Que o Senhor venha queimar com o seu fogo santo, porque o fogo a tudo purifica. Que nós sejamos transformados pelo poder da palavra, que é a palavra que vai penetrar, ela que vai cortar, ela que vai separar, e ela vai fazer com que você se encontre apto para viver uma vida em santidade, uma vida de maiores superiores promessas. Não uma vida estagnada, não uma vida de momentos, não uma vida de devaneios, não apenas alguns instantes. Confia no Senhor. Coloque esses sentimentos que não tem te feito mal, que tem te feito bem. Não coloque esses sentimentos que tem te feito mal como sendo a sua razão. Coloque a sua razão por terra em nome de Jesus. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia o que aconteceu com estes homens que começaram a falar de Jesus, as situações em que eles viveram, para você ter uma ideia o que é morrer em Cristo. O morrer em Cristo é ganho, irmãos. Quando nós passamos por situações de privações, até mesmo tribulações, sentimentos que vêm nos trazendo mal ao nosso próprio ser, isso nós temos que desfocar dessas coisas, temos que se libertar dessas situações, dessas amarras. E a pior amarra que tem, irmãos, é a amarra da mente, é a prisão mental. Quando você se coloca à disposição dessa prisão mental, porque se a mente é de Cristo, a sua vida tem que se renovar. Você não pode mais ouvir a voz do engano, a voz do sentimento humano, porque o sentimento humano, a sua razão é animal e diabólica. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Veio para matar os teus sonhos, veio para destruir a sua família. Ele veio para roubar a sua paz. Não se dobre a esses sentimentos que não provêm de Deus. O amor de Deus, ele é longânimo. O amor de Deus, ele é benigno. O amor de Deus é o que nós temos que viver no dia a dia. Nós não podemos deixar nos contaminar por situações que estejam ao nosso redor, por situações tão pequenas, em vista do que esses homens passaram. Irmãos, eles glorificaram a Deus em tudo. Em tudo. O único que não foi capaz de suportar tais situações foi um só, que era o chamado filho da perdição, para que se cumprisse a palavra. Judas Iscariote se precipitou, se suicidou, porque não era de Deus, não era, porque se fosse teria ficado, mas não foi. Ele foi designado, ele foi, na verdade, como Jesus falou assim, ó, vai fazer o que você veio fazer.
Por 30 moedas de prata, ele foi lá e traiu a Jesus, ainda beijando o rosto, para que quando o soldado chegasse, soubesse quem era Jesus. Beijo de traição, de falsidade, em todos os sentidos. Ele se precipitou. Por quê? Porque remorso, irmãos, não é conversão. Porque não você se converter a Cristo, não é você ter um sentimento de remorso, mas um sentimento puro, onde Deus faz a obra por completo, irmãos. Deus não vai transformar a sua carne, não vai transformar a minha carne. Deus vai transformar do interior, irmãos, haverá de fluir rios de águas vivas. Sabe por quê? Para lavar tudo e nos purificar, através do sacrifício de Jesus, da cruz do Calvário, que nos derramou lá o seu sangue, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Permita ouvir a voz de Deus. Se permita ter uma vida em santidade. Porque caso contrário, irmãos, vai colher na carne. A palavra diz que Deus desses caminhos, se tudo como plantar, certamente colherá. Esse sim, eu te digo para você que é consequência. Porque o livre-arbítrio, ao homem, é dado a ele o direito de ir e vir. Mas desde que ele saiba de que se ele for é porque Deus permitiu, e se ele voltou é porque Deus permitiu. Nada acontece, irmão, se não for por Deus assim permitido. E quando você se declara autossuficiente em algo, alguma coisa, você está desmerecendo a Deus. Quando você acha que você pode. Sim, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não vou deixar me contaminar. Eu sei, irmãos, que o sentimento humano é algo que confronta todos os dias. Nós guerreamos, irmãos, dando murros, espiritualmente falando, guerreando contra a nossa condição humana, irmãos. Por isso que os discípulos, não só eles, mas os profetas, os homens que se rasgavam as suas vestes, era um sinal de repúdio a si próprio. Porque o homem ele se afasta de Deus. O homem natural não tem como se aproximar de Deus, porque a sua carne não vai se dobrar a Deus. Então essa é a mensagem que eu tenho a vos trazer. Diz a palavra do Senhor: reconciliai-vos. Sabeis, diz o Senhor, que eu sou Deus. E que não há outro Deus. Não há outro Deus que possa nos transformar como este Deus. Mas transformar, irmãos, é de dentro para fora. Porque Jesus falou certa vez sobre as questões de estar ali, os discípulos de João e o de Jesus. Aí vieram falar: mestre, por que os seus discípulos não lavam a mão igual os discípulos de João? Aí Jesus foi, deu a resposta. Porque o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. O que Jesus quis dizer com isso? Como o Tiago falou, a fonte está aqui, irmãos, ó. Eu tenho lutado muito contra isso, mas eu tenho que ser bem explícito quando se refere-se à palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas, que somos nós. Se não houver conversão, irmãos, se não houver a transformação de um homem natural para um homem espiritual, todos os dias você vai confrontar, e às vezes confrontar com os teus membros, as pessoas mais próximas de você. Então eu quero que você entenda de que Deus começou a obra, Ele mesmo termina. Então Jesus falou aqui a respeito disso, que Ele abreviaria os dias por causa dos eleitos, dos escolhidos. Não pode estar ouvidos a voz estranhas para dizer assim: o que está ali. Aconteceu um episódio em Atos dos Apóstolos, que Pedro e João estavam no pátio,
depois da ressurreição de Cristo, Pedro então João foram designados para que pudesse levar a palavra aos gentios. E naquele instante, Pedro então, ele, cheio do Espírito Santo de Deus, e João, por sua vez, não se intimidaram, irmãos. Não deixaram que o homem natural viesse anular a obra espiritual que Deus havia feito. Deus levantou homens, Deus levantou mulheres, Deus levantou pessoas compromissadas com a verdade. E quando a verdade está imputada em teu coração, não vai ser um algo ou um alguém que venha impedir o agir de Deus. E eu quero orar por você este dia de hoje, dizer para você de que Deus é fiel, que Deus é o nosso autor e consumador da fé. Ele, Jesus, Ele mesmo, Jesus se fez carne e habitou em nosso meio. Hoje nós não o vemos de forma física, mas nós o sentimos quando a palavra diz que estiverem 2 ou 3 reunidos, se farei presente em meio de vós. E eu quero dizer para você que está aí ao alcance deste vídeo, ao alcance desse áudio, Deus irá te mostrar onde é preciso, onde é necessário que você tenha que mudar. Porque agindo Ele, quem poderá impedir? Eu quero orar por vocês também. Pai amado, aqui estou, Senhor, com o coração quebrantado, Pai, focado nas Tuas verdades, focado, Senhor, em Teu Evangelho da Graça. Não vivo eu, Senhor, mas Cristo vive em mim. Assim dizia o apóstolo Paulo. Quero viver, Senhor, um sentimento, mas um sentimento que vem de Ti, Pai, o amor que o qual intercede todo e por todos. O amor que excede todo entendimento, Pai, o amor que excede toda razão, o amor que coloca por terra, Senhor, todo sofisma, toda altivez, tudo aquilo que se levantar contra as verdades, aqui está, Senhor, na Tua palavra. Pai, aqui está, Senhor, algo que muitos deveriam fazer, que na verdade se dobrar as Tuas verdades, se colocar à Tua disposição e fazer com que a Tua palavra, Senhor, seja expandida, mas de forma inteligente. Por isso eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha visitar, Senhor, a todos os Teus filhos. Visite, Senhor, a todas as famílias. Coloque, Senhor, os sentimentos que vêm de Ti, Pai, um sentimento de bondade, um sentimento que seja para trazer o refrigério, um sentimento que seja, Senhor, para expandir, Senhor, este amor que o qual o Senhor derramou por nós. Um amor que não é soberbo, um amor que não é o raciocínio humano, um amor que não é, na verdade, ciumento. Ele é apenas zeloso. É um zelo de cuidado, não um sentimento pervertido, não um sentimento faccioso, não um sentimento que venha te trazer o desconforto familiar. Pai amado, peço a Ti, Senhor, pela minha família, Pai. Guarde os meus filhos, guarde os meus netos, guarde a todos os que estão perto, os que estão de longe. Procura, Senhor, aqueles que o adorem em espírito e verdade, porque desses estás, Senhor, Tu estás à procura. Pai amado, eu quero, Senhor, e desejo ser sempre este adorador, Pai. Que adore a Ti, Senhor, em espírito e em verdade. Estou em cada um, Senhor, em Tuas mãos. Guarde os meus netos, as minhas posteridades. Guarde, Senhor. Pai amado, Tu começou a obra, Tu mesmo há de concluí-la. Eu peço isso em nome de Jesus. Cuida de cada um de nós. E todos digam amém. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que mesmo diante do que vivia, na verdade, os apóstolos, eles nunca tiveram como negar a Jesus. Pedro, ao momento em que havia para ser morto, porque já havia o seu irmão sido morto, Tiago,
Mas ele não perdeu, João, melhor dizendo, João perdeu seu irmão Tiago, mas Pedro, por sua vez, também estava ali tão concentrado no que ele haveria de fazer, e ele nunca negou, e se colocou à disposição de Deus, até para o crucificá-lo. Ele pediu para que não o crucificasse conforme havia sido feito com o seu Salvador, para que não houvesse a semelhança de que Pedro seria, na verdade, um outro Cristo. Então ele se achou indigno de ser pendurado, embora que todos os que eram pendurados na cruz de madeiro eram considerados como malditos, como malfeitores. Mas a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo deu a Pedro o entendimento que ele não queria ser crucificado da mesma forma em que o Salvador assim o foi, para que não desse a ele o crédito de que ele seria o novo Cristo, porque muitas coisas Pedro fez. Pedro curou cego, Pedro curou coxo. A sombra de Pedro, as pessoas ficavam tão assim, esperando o dia para que os apóstolos passassem, e que a sombra, naquele momento em que eles passando, diz aqui a palavra que era esperando então que a sombra dos apóstolos, Pedro e seus apóstolos, ali passassem, através da sombra poderiam ser curados. Mas isso aí não quer dizer que a Bíblia não relata sobre isso. Ela menciona apenas as questões da sombra de Pedro. Não fala-se a respeito do que se refere-se a Pedro curar, ou a sua sombra curar. Não é essa bem a palavra que está escrita. A palavra escrita em Atos dos Apóstolos diz a respeito de Pedro, a sua sombra ali esperava então os que estavam ali com os seus enfermos. Então aquele momento ali, eles passando poderiam curar. Porque isso é fato, irmão. Pedro chegou na porta formosa, olhou para aquele homem que estava lá sentado, nos olhos, fitando os olhos nele. Pedro e João. Pedro diz, pensando que Pedro fosse dar um algo a ele de forma apalpável. Pedro falou assim, eu não tenho ouro e nem prata, mas eu te digo, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta perto teu leito e anda. Aquele homem levantou, deu um salto, glorificou a Deus, entrou glorificando a Deus, e aquilo foi divulgado a um ponto dos que estavam ali chegar ao conhecimento dos sacerdotes, e dos sacerdotes chegou ao conhecimento do Sinédrio, e a autoridade máxima, o governador, mandou chamar esses homens e começaram então a pronunciar aquilo que eles haviam feito, e que era visível, que de fato o homem havia sido curado. Então, o que acontece dessas situações? No momento em que Pedro estava ali, sendo indagado e sendo, na verdade, questionado por que de ter feito tal movimento, e Pedro, então, ele começa a explanar, então, as questões de que era, de fato, o seu, vamos dizer assim, o seu direito, o direito de defesa do contraditório. Então, ali, Pedro, então, começa a falar a respeito das questões de estarem ali por uma ordem determinada por Deus. Então, ele começa a explicar aqueles homens que estavam ali, o porquê deles estarem fazendo o que estavam fazendo. Então ali no capítulo 3, você vai ver que a cura de um aleijado, Pedro estava ali, João subindo no tempo da oração, isto é 3 horas da tarde, e aconteceu que um aleijado, nascente, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas. Ao que entravam no templo, quando viu Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe que desse um donativo. Então, quando viu Pedro e João que iam entrar, pediu-lhe então um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma coisa. É o visível, é o que acontece nos dias de hoje.
Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, erga-te e anda. E segurando ele pela mão, ajudou-se a levantar, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era aquele mesmo homem que estivera postado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Apegando-se ao mendigo, a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. E ao perceber isso, exclamou o povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo. Tu vê a diferença, irmãos, quando uma pessoa está revestida do poder, não dela, mas de Deus, ele já começa a se preocupar, porque não tem que ser ele a razão. E nós vimos hoje totalmente ao contrário. As pessoas se tratando como se fosse eles, andando com lencinho, né? As pessoas pegaram no lenço, se baseando naquele texto de Paulo, que Paulo, nos lenços de Paulo, nos aventais, os enfermos eram colocados sobre eles, e naquele mesmo instante as pessoas eram curadas, porque tamanha era a multidão, não tinha como o apóstolo Paulo levar. Então hoje as pessoas, elas colocam as suas atenções voltadas para um objeto apalpável, um lenço. Isso aqui é o perfeito, tá, irmão? Mas tá limpo, não tá sujo não. Aí, ó, as pessoas transferem a soberania de Deus por um pano. Então o que acontece? Não permite às pessoas de pronunciar qualquer palavra a respeito daquilo. Colocam como mordaça. E as pessoas ficam ali sem saber o que falar. Porque são amordaçadas e impedem. Então Pedro, preocupado com esta ação do povo, Pedro fala: opa, peraí, não é assim não, irmão, peraí. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregaste para ser morto diante de Pilatos, e rejeitaste quando este haver decidido soltá-lo. Todavia vós negaste publicamente o santo e justo, e pediste que um assassino fosse libertado. Vós mataste o autor da vida, a quem Deus citou dentre os mortos, e nós somos testemunha deste fato. Pela fé em nome de Jesus Cristo, o nome curou este homem, que aqui vês, e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora a saúde perfeita, como todos podem observar. Então eles já tiraram todas as questões humanas. E o que nós vimos hoje é diferente. É multidões sendo arrastadas por estes homens indoutos, homens inconstantes, levados por todo vento de doutrinas, homens amantes de si mesmos, homens presunçosos, vaidosos, criadores de males. Não é criador de males, não quer dizer somente por questões científicas. Não, é criador de males em ações, em momentos que trazem para si, na verdade, a resposta que o povo precisa. Deus falou no meu coração, Deus falou comigo, vocês têm que fazer isso. Irmãos, eu ouvi de um homem no áudio em que ele mandava que as pessoas fossem até eles depositar as suas ofertas, assim como era feito com os apóstolos na época.
Além de receber uma oferta de 16 mil reais, ainda recebeu ainda mais um pouco dos valores que os irmãos de Yolanda depositavam aos seus pés. Quer dizer, é isso aí que Pedro estava fugindo. A honra, a glória tem que ser dada a Deus. Você não pode manipular as pessoas. É muito fácil, irmãos. Mas longe de mim pensar assim. Como eu já ouvi e acho isso louvável. O dar a Deus é de forma proporcional. Porque Deus ama quem dá com alegria. Quando você se prontifica, quando você coloca isso como sendo um objetivo de uma semeadura na sua própria vida, no reino, na verdade ele é para ser multiplicado. As sementes que você semeia numa boa terra, ela produz os frutos. Então essa é a mensagem, é que nós tenhamos que dar ouvido, sim, mas não acharmos que nós somos capazes por alguma coisa ou de alguma coisa. Quem nos capacita é Deus. Então que nós possamos nesse dia de hoje em diante nos aperfeiçoar em Cristo, não ouvindo de ninguém qualquer elogios que venham desmerecer a pessoa do próprio Deus. Não, é Deus que faz todas as coisas. Irmãos, não sou doutor da lei, não tenho faculdade, o meu nível é um nível secundário, é um nível de iniciante. Preciso ainda concluir, não concluir, mas vou concluir em nome de Jesus, e pretendo dar início ao nível superior, em nome de Jesus. Esse é um dos meus objetivos. Estou com 56 anos, faço agora dia 30 de 57, e eu quero louvar a Deus, já de antemão, por esse dia, que o Senhor haverá de me proporcionar, em nome de Jesus, momentos felizes, momentos alegres, que todos que estejam aqui em minha residência se sintam bem, porque graças a Deus eu aprendi a ser anfitrião, eu aprendi a ser um bom hospitaleiro, eu aprendi a ser um bom cuidador, e eu quero que vocês, estando em minha casa, sintam-se à vontade. A minha casa é a extensão dos céus, sinta-se como se estivesse nele. Eu sei que a luta é contínua, irmãos, eu sei disso, mas Deus agindo, quem é que vai impedir? Ninguém. Então sinta-se à vontade. E eu haverei de fazer um convite. É óbvio que não tem como aglomerar tantos, mas faria um convite especial, individual a cada um de vocês. Se quiserem, eu pudesse, todos estariam aqui, mas não irão poder. Então eu quero glorificar a Deus pela sua vida e dizer de que Deus é único. Não receba, irmãos, nada daquilo que não venha do Senhor. Tivemos algumas passagens bíblicas que eu quero relatar sobre isso, de homens que, depois de Cristo, depois de tudo que eles viveram aqui, homens inclusive que se titularam até mesmo como sendo o segundo Moisés. E aqui você vai ver nesses capítulos de Atos dos Apóstolos sobre dois homens, Teudas e Judas. Não Iscariotes, tá, irmãos? Judas da Gamala era um revolucionário, um homem que havia montado, na verdade, uma revolta, né, antes, isso depois de Cristo, no ano 6 depois de Cristo. Então, homens que se levantaram para dizerem que eram os tais, né? É o que acontece nos dias de hoje, não está fugindo nada do que já havia ocorrido, irmãos, em Atos dos Apóstolos, nessas histórias que são contadas, são os textos que narram, né? São os textos que trazem, na verdade, um acontecimento. São os textos chamados textos descritivos, que narram uma história e vem narrando então os fatos de forma descritiva, onde nos traz um conhecimento que nós buscamos. Óbvio, temos que buscar, temos que estudar, temos que nos aperfeiçoar na leitura, na escrita, na prática da palavra.
e colocar isso como sendo uma necessidade em nossos dias. E isso que acontece, irmãos. Nessas questões aqui em que Pedro e João estavam ali, eles chamam a atenção dos que ali estavam, para que não dessem a ele aquele glamour. Não foram por eles, foi por o poder de Deus que estavam sobre eles, que estavam neles, pelo nome de Jesus Cristo. Eles levantaram então aquele homem que estava ali. E o que aconteceu? E ali houve um grande movimento, e as pessoas começaram a comentar, e chegou ao conhecimento. E levaram então esses homens para serem julgados, porque estavam criando, porque a preocupação deles era justamente o que havia ocorrido em tempos atrás. Jesus também, por sua vez, era um perseguido. Mas Jesus saía pelo tangente, porque Jesus tinha conhecimento do que era a palavra, então eles não tinham como acusar Jesus de nada, porque Jesus só usava na palavra. Jesus não confrontava ninguém do Sinédrio. Tentaram confrontar Jesus com perguntas e não teve a resposta para que eles pudessem prendê-lo, e assim não era o tempo ainda. Mas Jesus foi preso por uma imposição do próprio povo, porque Jesus era visto como um bagunceiro, um desordeiro, gostava de fazer as desordens. Jesus saiu juntando dentro do templo todas aquelas coisas que eram vendidas. Jesus chamou aquele local ali de um comércio. Então hoje não vivemos diferente do que era antes. Muita gente, muitos pregadores fazem da casa de Deus, a casa que eu digo, é porque o corpo se forma ali dentro, não é que Deus habite ali, mas o corpo se forma. A igreja, fazem dos lugares que a igreja se forma como casa de comércio, fazendo uso indevido da palavra para trazer, na verdade, ao seu raciocínio e as vantagens. Então foge disso, irmãos. Foge dessa aparência do mal. Procure em Deus a resposta está aqui na Bíblia, a palavra. E o que aconteceu? Então ali começa eles a se preocupar então, e começaram a fazer com que aqueles homens fossem ouvidos. E naquele momento ele começou então em nome do Senhor Jesus Cristo, ele havia sido curado, não através de nós, dizia Pedro e João. Então o que aconteceu? Naquele mesmo instante, Jesus, Pedro, por sua vez, pelo intermédio da palavra, ele começa então a falar a respeito, da sua defesa. Então convocando, na verdade, os que estavam ali, começaram então a dizer a respeito da palavra, como de fato realmente era necessário que estivessem então eles ali, naquele momento, fazendo algo para Deus. E o que aconteceu? Pedro então, tomado pela palavra, começa então a dizer, argumentando. Versículo 16, 4:16. E por isso ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando. Isso é a defesa de Pedro, dizendo a respeito. E ele, na verdade, foi muito contundente, porque nesse dia aqui foram 5.000 pessoas, aproximadamente, próximo de 5.000 pessoas. E esses doutores da lei, autoridades religiosas e mestres da lei, estavam reunidos. Anás, o sumo sacerdote, versículo 4, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram a família do sumo sacerdote, ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles. Começaram a interrogá-los com poder, ou em nome de quem fizeste. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 8, lhes declarou: autoridade e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente, que sobre o modo como foi curado. Versículo 10, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui diante de vós plenamente curado.
Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, do qual foi posta como pedra angular. Portanto, não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, não é, irmãos, faculdade, não é o que se refere a você fazer dos seus estudos, da sua formação teórica, da sua formação em teologia, que você vai ter o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é dado até mesmo para uma pessoa que seja iletrada, uma pessoa que tem um sentimento que na verdade é um sentimento focado em Deus. Deus, por intermédio de uma mula, chamou a atenção de um homem que estava ali tentando de todas as formas trazer ao seu próprio entendimento. Foi Deus falando através de uma mula. E aquele homem que era um feiticeiro, Deus começou a falar por intermédio de uma mula, irmãos. Aí eu te pergunto, Deus não vai fazer então uma pessoa que não seja iletrada, uma pessoa que não tenha o estudo, através dos lábios desta pessoa nos falar? Sim, é possível. E Deus fala, irmãos. Até através da oração, Deus fala. Eu já ouvi muitas vezes uma irmã, com muito carinho, não cito o nome por questão de ética, muitas vezes essa pessoa ia à frente para orar, e chegando lá você sentia aquele cheiro suave, irmãos, chegando aos céus, como incenso. A sinceridade, irmãos, da oração é o que Deus quer que nós estejamos sempre com um cheiro suave, apresentando a Deus as nossas debilidades, as nossas necessidades, e as nossas orações, irmãos, tem que chegar como um sacrifício. O nosso louvor tem que chegar como um cheiro suave e agradando a Deus, para que o Senhor receba de bom grado. Porque louvar a Deus, irmãos, pela boca é muito fácil. Louvar a Deus pelas ações é muito fácil. Louvar a Deus em espírito e em verdade é desses tais que Deus está à procura. Então se coloque, irmãos, à disposição de Deus. Ore ao Senhor. Faça isso, porque assim Deus haverá de se agradar do seu sacrifício vivo, que é o teu culto racional a Ele. Ofereça a Deus o melhor de sua vida, ofereça a Deus o seu sacrifício, se coloque à disposição de Deus. Irmãos, e o que eu digo aqui para vocês, se vocês vão ler todo o capítulo, vocês vão ver que Deus faz. Deus providencia sempre alguém. Ali estava um homem letrado, no capítulo 5. E este homem era chamado Gamaliel. Ao ouvir essas palavras, eles muitos se enfureceram, que queriam matá-los, porque eles davam toda a honra a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E eles estavam ali tentando, porque haviam dado a ordem para que eles não falassem mais de Jesus. Mas não tem como, irmãos. Não tem como não falar de Jesus, não tem como não falar do amor de Deus. É impossível, só mesmo se botarem mordaças, você vai ficar em pensamento com Deus, você vai ficar conversando com Deus, porque no pensamento, irmãos, está a nossa razão. A nossa razão está aqui nos nossos pensamentos. Cristo em nós é a esperança da glória. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estamos revestidos de toda a armadura de Deus. Nós temos a mente de Cristo. A nossa mente é cauterizada na palavra, não é apenas nas ações, nos gestos, mas na palavra, no entendimento. Sermos compreensivos com as pessoas que estão à nossa volta, amarmos as pessoas, mesmo que seja difícil aos nossos olhos, nós vamos amar a si mesmo. O amor é de Deus, irmão, não é nosso. O amor de Deus é tudo que nós precisamos nesses dias de hoje. Estavam esses homens então aqui sendo indagados, sendo julgados, de forma a até mesmo de uma intervenção de um homem chamado Gamaliel, este homem letrado. Este homem foi aqui que criou Paulo, ou Saulo, aos seus pés, e ensinando a ele tudo que ele sabe nos dias de hoje, em que ele diz em algumas das suas epístolas, que essas coisas todas que ele aprendeu acerca da lei, para ele não teve, hoje, ele diz sobre isso, que não houve, apenas serviu de apoio, de aio, mas tudo aquilo ali para ele é como se fosse esterco, não tem mais valor, porque Cristo ressuscitou, Cristo nos trouxe
o evangelho da reconciliação, não mais da condenação. Reconciliar-nos, diz o Senhor, apresentar a Ele com obreiro aprovado, que maneje a palavra, mas que use a palavra com a autoridade de Cristo. Não se intimide pelo século presente, não se deixe levar pelas informações, não se deixe levar pelas circunstâncias. Confia no Senhor e mais Ele fará. Confia em Deus, não se deixe enganar, porque as más conversações sempre haverão de corromper os bons costumes. Quais são os bons costumes em que você tem vivido? Uma vida facciosa, uma vida de engano, uma vida de incertezas, uma vida de guerras. Não, a sua guerra não é travada contra a carne nem contra o sangue, não é contra quem você está vendo. A sua guerra é espiritual, com quem você não está vendo. Se revista na armadura de Deus, irmãos. Se coloca à disposição de Deus, que Deus haverá de iluminar sua mente, você vai ver o que você está fazendo de errado e você vai se corrigir a tempo. Não deixe, irmãos, que as más conversações venham te consumir, porque isso consome os nossos dias.